Bom dia, divinos e amados do meu coração. Como que estão no dia de hoje? Conseguiram fazer a lição ontem, certinho, de manhã e à noite, como Jesus nos orientou aqui e, e entenderam? Mas como eu falei, não precisam se preocupar, né? A primeira lição, para quem está entrando em contato a primeira vez, e se for a primeira vez com as lições também, como eu falei, pode ser um pouco difícil de entender o que ele quer dizer, mas não há problema, o importante é fazer a lição, né? Então ele colocou aqui na lição 1, deixa eu voltar aqui, só para a gente entender qual é o passo, né, que ele quis que a gente, que a gente seguisse, né, que ele colocou aqui no quarto parágrafo, né, então, e ele colocou assim, eu queria frisar, porque ontem eu falei sobre como que era para fazer as lições, né, e no caso aqui são as 3 primeiras lições que a gente vai fazer, né, então não seria relacionados aqui aos parágrafos, e sim às próximas lições. Eu fui dar uma olhada, a primeira, a segunda e a terceira, hoje a gente vai fazer a segunda. Então, nessas 3 primeiras lições, a gente vai praticar dessa forma, 2 vezes por dia, né? De preferência pela manhã e à noite, tá? E também não se deve tentar fazer por mais de 1 minuto, como ele fala, aproximadamente, né? E a menos que isso implique em uma sensação de pressa. Uma sensação confortável de lazer é essencial. Então, ontem eu comentei com vocês, né? Até fiz aí uma analogia ao filme que eu tinha assistido, em que a menina sentia muita pressa. Então, ele fala aqui que se você sentir essa pressa, né, em fazer menos, mas que uma sensação de conforto é ideal, né, de lazer, e de você realmente tirar aquele tempo para você, aquele 1 minuto, ficar ali tranquilo, né, vocês que estão me assistindo, me ouvindo, no caso, e ficar em paz, ficar no amor fazendo isso, né? Então ele vai falar pra gente olhar, primeiramente, né? Como ele falou ontem, a gente já vai fazer aqui a segunda lição. Então ontem ele falou pra gente olhar primeiramente o que tá perto, depois ir para o que tá um pouco mais distante, no ambiente que você se encontra, e fazer isso de forma natural, de forma confortável, em forma de alegria, né? Aproveitando mesmo essa sensação sem pressa. É aproximadamente 1 minuto. Então, vamos lá, gente. Depois eu vou ver aqui o que o Espírito Santo vai me falar de tudo isso, né? Se a gente vai fazer algum complemento com algum texto que eu li aqui no meu grupo, ou alguma situação que veio na minha cabeça, ou alguma experiência minha. Vamos lá. Como a lição hoje é muito parecida com a de ontem, pode ser que a gente se foque mais nisso, tá? Então vamos lá. Lição 2. Eu tenho dado a tudo o que vejo neste quarto. Aí ele coloca aqui entre parênteses, né? Nesta rua, desta janela, neste lugar. Todo o significado que tem para mim. Vou ler de novo. Eu tenho dado a tudo o que vejo neste quarto, nesta rua, nesta janela, neste lugar. Todo o significado que tem para mim. Primeiro parágrafo. Os exercícios com essa ideia são os mesmos que os da primeira, né? Então, os mesmos que os de ontem, da lição 1. Começa com as coisas que estão perto de ti e aplica a ideia a qualquer coisa sobre a qual o teu olhar pousar. Depois, aumenta o âmbito para fora. Vira a cabeça para incluir o que quer que esteja em qualquer um dos lados. Se possível, vira-te e aplica a ideia àquilo que estava atrás de mim. Olha como ele usa a palavra aquilo, né? Ontem a gente já falou, né? Eu falei aqui para vocês que ele usou aquilo quando ele viu mais além do que estava tão perto dele. Continua sendo tão indiscriminado quanto for possível ao selecionar os sujeitos para a aplicação dessa ideia.
Não te concentres em nada em particular e não tentes incluir tudo o que vês em uma determinada área ou introduzirás tensão. Então a gente vai para aquilo que realmente a gente prestar atenção naquela hora, sem ficar pensando em tudo que tem à sua volta. É aquilo que você vir naquele momento, e porque aí você pode sentir uma pressão, ou então você pode sentir a pressa de querer terminar rápido. Então o objetivo é ficar calmo, o objetivo é fazer com prazer, né? Um lazer mesmo, e aproveitar esse 1 minuto de tranquilidade com calma. E é muito legal que Jesus aqui nas primeiras lições, ele já vai ajudando a gente a manter, né, a se manter nessa calma. Isso eu pensei agora, e depois no final eu vou comentar sobre um vídeo que eu assisti hoje de manhã, e sobre uma ideia que veio ontem na minha cabeça, que faz uns 2 dias que eu já comecei a fazer, e eu tinha me perdido um pouco nisso. Com tantas coisas, né, gente, que a gente tem para fazer todos os dias, às vezes a gente fica, né, querendo fazer tudo com pressa. Então ele fala aqui que o objetivo é a gente ter calma. E aí eu comecei, né? Eu voltei a fazer a meditação, que eu já tinha parado, porque, como eu falei, eu tinha muitas coisas para fazer e eu não dei conta e acabei esquecendo por um período da meditação. Então, porque eu foquei muito também no reiki, né? Eu não, acho que eu não comentei não comentei com vocês nessa nova etapa, comentei aquelas outras lições que eu falei, que eu não sei ainda se eu vou publicar, mas falei muito sobre o reiki, né? Que já vai fazer quase um ano que eu comecei a praticar o reiki, que eu me formei, né, como reikiana, e acho que como o reiki eu achava que também era uma meditação, assim, né, porque eu fico um bom tempo fazendo reiki, eu acabei não dando tanta atenção para meditação. E aí esses dias eu voltei, eu tô me sentindo tão bem, que é onde a gente sente essa calma, né, essa paz interior, essa tranquilidade de não ter os pensamentos, muitos pensamentos na nossa cabeça, quando a gente fica em silêncio, quando a gente consegue ouvir a intuição. Então aqui Jesus já tá fazendo de uma forma que ele já está treinando a nossa mente também, para que a gente fique nesse lugar calmo, nesse lugar de paz, né? Sem esse turbilhão de pensamentos, tá? Então ele fala, né? Não incluir um monte de coisa, né? Porque introduzirás tensão, vai poluir a sua mente com muitas informações. Segundo parágrafo. Meramente, dá uma olhada com naturalidade e razoável rapidez à tua volta, tentando evitar qualquer seleção por tamanho, brilho, cor, material ou relativa importância para ti. Considera os sujeitos simplesmente como os vires. Tenta aplicar o exercício com igual facilidade a um corpo ou a um botão, né? Então, o que ele está falando? Vai ser tudo igual, né? Ele está falando que para você colocar tudo no mesmo patamar, você vai ver a mesma coisa, né? Então, tenta aplicar o exercício com igual facilidade a um corpo ou a um botão. Vai ser a mesma facilidade em ver um botão ou ver um corpo, né? A uma mosca ou ao chão, né? A mosca, de repente, nesse caso, vou até dar uma ideia, né, do que você poderia pensar. No caso, se você vê uma mosca, você já pode associar como um perigo, né? Então, e o chão, no caso, seria para você pisar e ter essa segurança. Mas nesse caso aqui, você está aplicando esse exercício de forma igual, tanto para uma mosca quanto para um chão. Os dois estão no mesmo patamar, tá? Os dois estão iguais ali. Então, há um braço ou a uma maçã. O único critério para a aplicação da ideia a qualquer coisa é meramente que os teus olhos a tenham tocado. Não tente incluir coisa alguma em particular, mas certifica-te de que nada seja especificamente excluído. Então você vai dar uma olhada e vai focar e vai fazer essa segunda lição, tá? Que é
igual à primeira lição. Então, ele falando, eu tenho dado a tudo que vejo todo o significado que tem para mim. Então, vocês vão fazer desta forma, gente. E aí, durante essas 3 lições, né, amanhã vai ser um pouco parecido também, a gente vai ler de novo, mas ele falou que essas 3 lições, então, é para fazer pela manhã e pela noite, de preferência, aproximadamente por 1 minuto, sem pressa, que os seus olhos foquem aonde eles tenham que focar, sem dar muita atenção àquilo e sem colocar significado a isso. Tá bom, gente? Então, assim, o recado que eu tinha que dar era esse, sobre a meditação, né? Que eu falei que eu voltei a fazer. E eu não sei se vocês praticam isso, mas eu acho que ela tem tudo a ver com esse livro aqui, e com o Espírito Santo, com Jesus, com Deus. Hoje eu estava passando pela minha sala e é muito interessante como o universo traz situações próximas, né, para nós. E aí ele me trouxe ali, estava no meu sofá, no braço do meu sofá, um livro que eu comprei, acho que já há mais de 2 anos, e eu não li esse livro, chamado Meditação. Então eu entrei em contato, eu tenho esse livro, eu não li esse livro, e ele me trouxe ali para que é aquilo que eu tô conectada no momento, né? E aí eu tive muitos insights hoje pela manhã. Eu já melhorei de alguns sintomas que eu estava assim, me sentindo assim, com apreensiva com algumas situações. Mas eu nem vou comentar sobre isso. O que eu quero dizer é que eu melhorei, e isso é o que importa. É esse o significado que eu quero dar, né? O significado que quando eu me encontrei, quando eu fui para o meu interior ali, né, não dando significado para isso, que eu acho que é o objetivo, vendo que é o meu interior ali que vai me dizer que eu tô calma, que eu sou calma. E ontem eu vi, tanto na Bíblia que eu estava lendo, quanto num vídeo que eu assisti hoje de um médico que fala sobre espiritualidade. E também Jesus falou isso no livro, texto, né? Estou no capítulo 2, e Jesus fala sobre isso. Eu vou falar sobre. Deixa eu ver aqui direitinho qual é a frase. Então, gente, a frase que está na Bíblia eu acho que talvez eu até tenha visto isso ainda no livro de Lucas, porque ele fala aqui, tá falando que Lucas também falou sobre essa frase, né? Então, olha como interessante. Eu vi um médico falando, ele é o Fernando Fructuoso, é o nome desse médico. Deixa eu verificar também qual é o nome desse médico. Peraí. Gente, não é Fernando. É que ele fala Fernando no vídeo, mas é o Dr. Paulo César Fructuoso, tá? Então, ele termina um vídeo que eu vi falando essa frase. Eu vi essa frase também, Jesus já falando no livro, no manual, no livro texto do 100. E na Bíblia também. Aqui tá Mateus 10, 26. E vamos ver aqui a frase que a Iá, eu coloquei, mas a Iá, ela não fala a frase, ela tá explicando da frase, mas ela não fala a frase. Peraí, deixa eu ver. Porque, em Lucas 8, 17, porque não há nada oculto que não venha a ser revelado, e nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. E aqui, vamos ver, Mateus, estão falando bastante de Lucas, mas eu quero ver, aqui, Mateus 4, 22. Pois nada, que eu já passei Marcos 4, 22, desculpa, gente, deixa eu ver, Mateus 10, 26, 35. Não há nada oculto que não venha a ser revelado. Deixa eu ver, Marcos também fala, Marcos 4, 22. Pois nada há de oculto que não venha a ser revelado, e nada há em segredo que não seja trazido à luz do dia. Olha que interessante essa parte do oculto, e a gente falando aqui dos significados. Então é isso, essas lições aqui são muito importantes.
quando fala do oculto, né? Tá dentro de nós, não é oculto, porque ele pode ser revelado, né? Não está oculto e tá dentro de nós. A meditação, ela ajuda muito nisso, e foi o que eu tô praticando a esses dias muito, e tem me ajudado demais. Eu melhorei muito, e eu até pensei em colocar aqui no meu quadrinho. Eu tenho um quadro de cortiça aqui no escritório. Eu queria colocar algumas coisas que eu faço. Ontem eu falei para vocês alguns livros que eu tô lendo, terapias que eu pratico, e são tantas coisas. A nossa cabeça realmente fica, né, cheia de coisas. Às vezes a gente não tem tempo para praticar tudo, e precisa olhar para aquilo para lembrar. Então eu pensei em colocar ali a meditação em primeiro lugar, porque nem que seja 5 minutos, 10 minutos, eu tô colocando, eu nem coloco no relógio, eu faço e depois eu vejo o tempo que eu fiquei. Anteontem eu consegui ficar 10 minutos no silêncio total, assim, coloquei até um foninho de ouvido que tem, ele tira o ruído no silêncio, sem nenhuma coisa que fosse me atrapalhar, né? Que o meu sentido realmente tem que estar voltado para isso. Tirei a luz que eu deixo aqui, geralmente no quarto, com várias cores, eu tirei também. Ontem eu consegui ficar um pouco menos antes de dormir, mas já me ajudou demais hoje de manhã a ter muitas ideias. Já vieram o Espírito Santo me ajudando aqui. Eu tenho aqui no meu quadro de cortiça um quadrinho que ele fala: acalme sua mente para ouvir o seu coração. Isso tudo já deveria me dizer que eu tinha que praticar a meditação todos os dias. Acabei me desviando disso, e sei que é tão importante. Já li muitos livros do Dr. Joe Dispenza, e ele fala muito isso, demais, né? Já fiz várias meditações dele, mas a gente vai fazendo tantas coisas, como eu falei, que a gente se dispersa. Então é importante, né? Escrever, eu gosto muito de escrever. Eu tenho aquele aplicativo que eu coloco o que eu tenho que fazer e eu vou riscando. E eu coloquei reiki, mas eu preciso colocar ali também meditação, para que eu não lembre. Além do quadro de cortiça, eu quero muito ouvir essa voz o tempo inteiro, né, do meu coração, aqui como tá falando ali. Acalme sua mente para ouvir o seu coração. E aí o que eu ia falar para vocês de um vídeo que eu assisti hoje, né? A gente tá aí num tempo difícil com essa situação tecnológica, né? Com a IA. E o vídeo falava uma coisa muito interessante, que era até um rapaz que ele tá muito acostumado a lidar com essas tecnologias, com essas IAs que fazem tudo, né, hoje em dia para você, que você pede para elas. Nem vou citar nenhuma IA específica, né, mas eu geralmente, quando eu quero também buscar alguma informação, estou sempre vindo aqui no Google, né, como perguntei agora sobre essa frase da Bíblia. Então, ele estava falando isso, que ele usa muitos prompts de comando, né? E ele chegou àquela conclusão, como ele também está muito ligado com essa parte de metafísica, de física quântica, e ele, sobre os prompts, né? Que é um comando que você dá para a IA para que ela busque em toda a internet, busque, né, informações que as pessoas mesmo abasteceram esses canais, né? O Google há muitos anos com todas essas informações. Então a IA nada mais faz do que ir lá buscar o que todo mundo já buscou em algum lugar há muitos anos, e ela reúne, o Google, né, faz isso, reúne aquele resumo, que é a IA que eu uso geralmente. Ele resume todas as informações, né, e te dá ali. E mesmo assim o Google ainda coloca que nem sempre ela tá certa, porque ela busca informações em vários pontos e pega o que a maioria falou e faz um resumo para você. E ele, o que ele quis dizer, né? Que nós também somos assim, né? Que nós sabemos acessar essa informação, está dentro de nós. A gente tem que estar aberto para isso, né? O universo está ali mandando todas as informações para a gente, todos os sinais. A gente só tem que estar aberto. E eu, esses 2 dias aí que eu voltei a fazer a meditação, eu fiquei com o meu sinal muito aberto, né? Para captar tudo isso. Eu senti muito forte essa energia. E aí ele falou isso, só validou realmente aquilo que já estava vindo para mim,
muito forte, né, gente? Então, por isso que eu, assim, tô falando para vocês, acho que tem a ver com essa lição, porque a gente tá falando aqui sobre coisas, sobre aquilo que a gente quer focar, sobre o significado que a gente quer dar, que a gente vai começar a dar. Então, façam essa lição, gente, com prazer, sendo aplicados mesmo, de manhã, de noite, como Jesus está falando aqui pra gente, aproximadamente 1 minuto, sem pressa, e foquem naquilo que você olhar, né, primeiro, sem se atentar a tudo. E aí vocês me contem, se vocês sentirem no coração, aqui nos comentários o que acharam, como é que foi isso para vocês. E aí amanhã a gente conversa então com a próxima lição, tá bom? E espero que vocês tenham gostado do áudio, das explicações. Me contem aqui também, se sentirem no coração de contar. Curtam o vídeo, se gostaram do vídeo também. Compartilhem com alguém, se acharem que tem alguém aí que vai adorar dar significado, o devido significado, né, para as coisas, realmente do nosso coração, que é aqui que está todo o significado. E se inscrevam no canal, se ainda não são inscritos, tá bom? Gratidão por estarem aqui comigo, com esse início de lição que já tem sido novamente muito libertador para mim. A terceira vez aí fazendo as lições, me encontrando, ajudando aos outros a se encontrarem também, tá bom? Fiquem com Deus, um grande beijo no coração de vocês e até amanhã. Tchau, tchau.